Olá, eu sou a Bruna, eu sou professora e coordenadora da IMP, Escola de Moda Profissional, e hoje eu vou mostrar para você como destacar nossos kits de moldes versáteis. No exemplo de hoje, a gente vai usar um kit de calcinhas, que é esse kit aqui, o kit F704, mas nós temos dezenas de opções no nosso site, você pode verificar. A gente tem para todos os segmentos da moda. Quando você comprar o kit, quando você receber o seu kit de moldes, ele vai vir num envelope como este, e ele vai vir também um encarte explicativo. E o kit mesmo vai vir dobrado, um papel grande, como esse. Ele vem dobrado. Você vai abrir e você vai ter todos os seus moldes impressos. Aqui você tem todas as opções de modelos e tamanhos do seu kit sobrepostos. E hoje eu vou te mostrar como que você vai fazer para destacar o modelo e o tamanho que você quer confeccionar. Então, para começar, a gente vai escolher o modelo e o tamanho que a gente vai confeccionar, tá? Aqui no encarte você tem os exemplos dos modelos frente e costas. Hoje a gente vai destacar o modelo 1, que é a calcinha de cintura baixa. E para escolher o tamanho, você vai consultar aqui dentro do seu encarte a tabela de medidas. Essas medidas, elas são medidas do corpo, elas não são medidas da peça, tá? Então você vai tirar as suas medidas do seu corpo ou da sua cliente para você escolher qual tamanho que você vai fazer. Então, por exemplo, imagina que a gente vai fazer uma calcinha para uma pessoa que tem 74 centímetros de cintura. Se eu vier aqui, o meu tamanho 42 tem 72 centímetros de cintura. Então, 74 é mais, então eu preciso fazer o próximo tamanho, tá? Hoje a gente vai destacar, então, o modelo 1 e o tamanho 44. Aqui no kit, você vai ter numerado os modelos, então fica bem fácil de você identificar quais são os moldes que você tem que destacar, tá? Então, aqui eu tenho a calcinha 1, frente, a calcinha 1 costas, a calcinha 2. Aqui eu tenho o fundilho, que ele serve para várias calcinhas, calcinha 1, 2, 4, tá? Então, por exemplo, para fazer a calcinha 1, eu tenho que destacar o fundilho e também vou ter que destacar os moldes da frente e das costas, ok? Para demonstrar para vocês, nós vamos destacar somente o molde da frente, que já vai ser suficiente para vocês entenderem o processo. Então, para mostrar para vocês hoje como destacar os moldes, a gente vai mostrar somente o molde da frente, que já vai ser suficiente para você entender como é o processo. Os nossos kits de moldes, eles têm um selo de autenticação. Tá? Então, eles atestam que eles realmente foram feitos aqui pela Moldes Versáteis, Escola de Moda Profissional. Então, a gente vai copiar aqui o molde da frente da calcinha, no tamanho 44. Vocês podem ver que tem as indicações aqui bem facinho para vocês copiarem. A gente vai usar um papel branco, ele tem uma leve transparência, ele é um pouquinho mais fino do que o sulfite tradicional. E a gente vai sobrepor ao nosso molde que a gente vai copiar. Como o papel tem uma transparência, eu consigo copiar o desenho do meu molde, colocando o papel por cima dele. Então você posiciona o papel, prende com pesos, só para o papel não andar enquanto você está fazendo a cópia. Agora a gente vai fazer a cópia usando a lapiseira. É importante usar a lapiseira. Se você não se adaptar de forma alguma com lapiseira, pode usar o lápis, mas sempre bem apontado, porque se essa linha for ficando grossa, isso vai alterar a medida do seu molde. Eu vou começar copiando as retas. Então aqui eu tenho a reta do meio, a reta do fundo e a reta da lateral. Para eu copiar a reta, eu não vou copiar ela inteira de uma vez, senão ela vai ficar torta. Eu vou vir e fazer algumas marcações. Vou fazer a mesma coisa aqui na lateral, tá? Do tamanho 44. Vou fazer algumas marcações. E agora eu vou copiar a minha curva da cintura. Para eu copiar a curva da cintura, eu posso simplesmente vir fazendo um pontilhado. Várias marcaçõezinhas para eu ir seguindo o formato da minha curva. Então, aqui eu já tenho o molde copiado, já copiei o meio, o fundo, a lateral, a curva da cintura e a curva da perna, tá? Aqui, agora eu vou copiar a linha do fio. A linha do fio é essa linha que tem essas duas setas. Ela é muito importante, que ela vai orientar o posicionamento do molde no tecido. Então, nunca deixe de copiar o fio. Dependendo do molde que você estiver copiando, você pode ter outras marcações. Você pode ter pences, marcações de bolsos, piques. Então, você copia tudo que você precisar do seu molde. Depois que você copiou, você pode tirar os seus pesos e aí você já pode mexer o seu papel livremente. Agora, com as informações já copiadas, nós vamos unir as retas, que a gente só fez umas marcações, agora tem que unir. Eu estou usando essa régua aqui, que é uma régua quadriculada da IMP, mas você pode usar qualquer régua, tá? Aí aqui eu vou posicionar nas minhas marcações e vou unir. E aí você pode unir todas as retas do seu molde. Aqui eu já tenho o meu molde unido, já uni todas as retas, o fio também. A parte das curvas, se você quiser, você pode deixar pontilhada,
ou você pode unir com uma régua de curvas, como essa daqui. Aqui eu tenho um molde que foi traçado com a régua de curvas, tá? A linha fica mais contínua, mas o resultado é o mesmo, você pode fazer como preferir. Agora que o molde já está copiado, a gente vai acrescentar as margens de costura. Os kits de moldes, eles vêm sem margem de costura porque a margem ela depende da maneira que você vai costurar. Dependendo do acabamento que você escolher, vai variar a medida da margem. Nessa calcinha, a gente vai acrescentar na lateral meio centímetro para costurar com overlock e também no fundo. Na cava da perna e na cintura, a gente não vai acrescentar margem, porque o acabamento que a gente escolheu é viés elástico, é viés méxico. Então, o viés elástico ou viés méxico, ele não precisa de margem de costura, tá? Bom, vou mostrar para vocês como acrescentar esse meio centímetro de costura aqui na lateral. Então, para eu acrescentar esse meio centímetro, eu tenho que fazer uma linha paralela, sempre para fora, sempre aumentando a medida do molde. Então, eu posso colocar o zero da minha régua aqui e marcar meio centímetro e vir marcando meio e depois traçar aqui uma linha paralela. Só que essa régua quadriculada, ela facilita bastante o trabalho de você acrescentar margens de costura, porque da borda da régua até essa primeira linha, eu tenho a distância de meio centímetro. Então, para eu acrescentar meio centímetro, basta eu encostar essa minha linha da régua na linha da lateral e traçar. E eu já acrescentei o meio centímetro de costura de margem. Então, aqui eu já tenho o meu molde com as margens, eu acrescentei meio centímetro na lateral e no fundo. Então, lembrando, não acrescentei na cintura e na perna por conta do acabamento do viés. E aqui no meio da frente eu não acrescentei porque é a dobra. Então, esse molde está pela metade e a gente vai encostar na dobra do tecido para encontrar a peça inteira. Aqui, a única coisa que eu vou fazer é prolongar para que não fiquem esses vãos entre a peça e a margem. Dessa forma. Então, aqui meu molde já está pronto, só falta colocar minhas informações. Então, essas informações que eu tenho aqui no kit, eu preciso passar para o meu molde. O nome da peça, o modelo, o tamanho, a quantidade de corte. Então, aqui eu estou com o molde já com as informações, tá? Não esquece de marcar também o tamanho que você escolheu. E aqui eu já posso cortar. Só você vir com a tesoura cortando o molde todo pelas linhas de fora, tá? E capricha bastante no corte. Você fez uma linha bem certinha, então não adianta você cortar torto. Corta bem certinho nas linhas que você traçou. Então, aqui o molde já tá pronto, tá? Esse molde, então, como eu falei pra vocês, ele foi feito na dobra, pra ser colocado na dobra do tecido, pra depois a gente encontrar a peça toda. Mas eu também posso fazer o meu molde já aberto, já com os dois lados. Eu também posso copiar o meu molde num papel maior, e aí eu dobro pela linha do meio, tá? Então, aqui eu tenho o papel o suficiente para os dois lados. E eu posso vir cortando esse papel dobrado. Aí eu vou ter o meu molde aberto, com os dois lados. Então, se você for cortar muitas peças ou se você for trabalhar com tecidos escorregadios, com malhas muito elásticas, é melhor você sempre fazer os seus moldes abertos. Esse molde aqui, eu também coloquei as informações com caneta, coloquei a informação do fio, que é a mais importante do molde, em vermelho, mas aí é uma opção de cada pessoa, você pode fazer como você preferir. O importante é que ele esteja com todas as informações necessárias para você passar para o tecido. Você também pode usar outros materiais para fazer a cópia. Então, por exemplo, esse molde aqui, ele foi copiado no plástico, que ele é totalmente transparente, você consegue ver bem o que você está fazendo, só que ele é bem maleável, bem molinho, pode te atrapalhar para você passar para o tecido. Para você desenhar o seu molde copiando no plástico, você vai ter que usar aquelas canetas para riscar em CD, caneta retroprojetora. Esse molde aqui, ele foi copiado num papel de seda. Então, pode também usar papel de seda, papel vegetal, o que você preferir. E aí ele é um pouco mais molinho também, mas mais firme que o plástico. Esse molde aqui, ele foi copiado usando carbono, que é uma outra opção que você tem. Aí, para você usar o carbono, você vai colocar o seu papel por baixo do seu kit, não em cima, como a gente estava fazendo. E aí você vai colocar o carbono entre o papel e o kit, com o lado onde você tem a tinta do carbono virado para baixo, virado para o papel que você vai copiar. E aí você pode vir desenhando por cima do desenho do contorno do seu molde, com uma caneta sem carga, com a pontinha da lapiseira, como você preferir. O carbono, ele vai fazer essas marcações azuis para você poder fazer o desenho do seu molde.
tá? Você também tem carbono de outras cores. Eu falei marcações azuis, mas aí vai depender da cor do seu carbono, tá? E aí você segue as marcas e coloca a margem de costura da mesma forma que a gente fez. E esse molde aqui nós fizemos no papel craft, ou papel pardo, que é o mais usado em confecções, porque ele é bem resistente. Aí para você copiar para o papel craft, você vai ter que fazer como nós fizemos com o carbono, colocando o papel por baixo do kit. Aí pode ser feito com o carbono, ou esse daqui nós fizemos com o uso da carretilha. A carretilha é esse instrumento que tem essa roda, com dentes, e aí você passa a carretilha sobre a linha que você quer copiar. Então você vai copiar com a carretilha vai fazer esses furos e depois você vai desenhar o seu molde por cima dos furos que a carretilha fez. Você usando o carbono ou a carretilha para fazer a cópia, você não esquece que você não faz a reta toda de uma vez. Você vai fazer marcações e depois unir com a régua, para que as suas retas não fiquem tortas na cópia. Então agora o seu molde já está pronto, com todas as informações, a margem de costura, pronto para você passar para o tecido e confeccionar a sua peça.